Pedro Folgado é recandidato à Câmara Municipal de Alenquer pelo Partido Socialista, tem 55 anos, é professor de português-francês. Por que se recandidata a mais um mandato? Ora bem, então vamos lá enquadrar esta questão. Boa tarde, Sílvia, boa tarde a todos aqueles que nos irão ouvir posteriormente. Agradeço esta possibilidade de entrevista e de conversarmos um bocadinho sobre aquilo que me motiva, que nos motiva a continuar na Câmara de Alenquer. Enquadrando, foi um percurso interessante esta questão da política. No fundo, nunca pensei vir para a política, ser Presidente de Câmara, mas obviamente que ao estar nesta posição, ao ter percorrido uns 4 anos, às vezes difíceis, na maior parte das vezes fáceis, mas às vezes difíceis, fez-me questionar várias vezes até decidir se me deveria recandidatar ou não, e decidi que sim, que fazia sentido esta recandidatura. E porquê? Porque, de facto, foram 4 anos às vezes difíceis, porque conseguimos consolidar ou reequilibrar as contas da Câmara financeiramente. Portanto, houve muita coisa que queríamos fazer, porque quando nós chegamos a estes locais, ao poder, aqui ou noutro local qualquer, a nossa motivação é fazer e modificar e alterar e pôr à nossa maneira. E o que deparei e o que reparei muitas vezes é que não é fácil. Não é fácil, por um lado, porque financeiramente a Câmara não estava com essa... respirar financeiramente não era saudável e, portanto, era difícil fazer tudo aquilo que tínhamos almejado de fazer, que tínhamos vontade de fazer, por um lado, e por outro... Mas, por exemplo, o senhor já estava na Câmara num outro, como chefe de gabinete, é diferente. Não era uma situação totalmente desconhecida. Não era desconhecida, mas é diferente, claro, é verdade. Mas é diferente. Uma coisa é nós termos um conhecimento empírico, teórico, ter o conhecimento de como as coisas estão, funcionam. Outra coisa é ter que decidir diariamente sobre situações que nos colocam e que implica a vida das pessoas, que implica a modificação de procedimentos, que implica muita coisa dentro de uma entidade, de uma organização como é a Câmara Municipal. E, portanto, eu sei que realmente eu conhecia, portanto, não vim às escuras, como se costuma dizer, portanto, eu vim sabendo de como estava a Câmara financeiramente, mas o dia-a-dia é totalmente diferente daquilo que é o conhecimento empírico. Logo à partida empírico. teve que deixar cair algumas das suas expectativas e das suas promessas? Tive, porque nós, como digo, vimos com a expectativa de fazer muita coisa e, portanto, nomeadamente a requalificação de vários equipamentos, a requalificação urbanística, a requalificação dos serviços, no fundo, mexer em muita coisa que, de alguns anos àquela parte, estavam parados ou estavam estagnados. Portanto, com novas ideias, obviamente, que subjacente ao Partido Socialista e às ideias do Partido Socialista, mas com nova gente, com novas pessoas, com ideias diferentes, até com percursos diferentes. Portanto, quer eu, quer o Vice-Presidente, éramos e somos professores, a vereadora Dora da área do urbanismo, o vereador Paulo da área um bocadinho mais financeira, e, portanto, éramos pessoas diferentes com vontade de melhorar a Câmara e melhorar os serviços e melhorar, no fundo, o Conselho. E, portanto, esta parte financeira foi complicada, portanto, foi, de algum modo, um travão às nossas vontades. Obviamente que também, muitas vezes, a parte financeira acaba por ser óbice para não fazermos muitas coisas, ou seja, quando nós às vezes propunhamos fazer qualquer coisa, vinha sempre, mas nós não temos dinheiro, mas isso implica, e portanto às vezes também não tinha só a ver com dinheiro, também tinha a ver com vontades internas, no fundo, para fazer, mas o dinheiro estava muito presente nestes processos. Há uma ideia muito subjacente ao seu mandato e até por parte de pessoas do seu partido, lembro-me da sua apresentação, em que o Presidente da Conselhia disse que as pessoas também já não aguentam mais a mesma desculpa, que não há dinheiro. Sim. Portanto, foi um mandato que, para a opinião pública, respira a ideia que não houve investimento. Agora, foi tudo motivado pelo quadro da dívida? Eu também queria clarificar isso. Vamos lá ver. Nós temos que destrinçar, diferenciar aqui duas questões muito importantes. Não houve investimento, efetivamente,
de equipamentos físico, digamos. A única obra que fizemos é aquela que nós estamos a ver aqui, que é a antiga Igreja da Várzea, portanto, com fundos Que alguns comunitários. dizem que são fundos de países nórdicos. É verdade, mas também não nos podemos esquecer que os fundos vieram, mas nós tivemos que adiantar o dinheiro para pagar. Os fundos vêm depois, não vêm antes. E, portanto, as pessoas não se podem esquecer que todas as obras que são feitas com fundos têm que ser pagas previamente, ou pelo menos pagas por nós, para depois recebermos o dinheiro. Portanto, tem que haver tesouraria ou liquidez por parte da Câmara. A Câmara tem que estar saudável financeiramente para poder avançar com esse valor, com esse dinheiro, não é? Para depois ser ressarcido do valor. E, portanto, se nós tivermos pés e mãos atadas, como se diz em meu português, em relação à parte do dinheiro, depois não temos capacidade de fazer qualquer obra, não é? Não foi possível ter ido mais longe. Não foi possível ter ido mais longe e, portanto, efetivamente, esta obra foi com fundos da Noruega, não da Finlândia, como já foi dito, mas da Noruega. Portanto, foi o EA Grants, que é um fundo norueguês com uma parceria de mais 2 países do norte da Europa, em que disponibilizam este fundo para fazer, para projetos. E o projeto que foi apresentado pela Rede das Judiarias, no caso da Alenquer, foi este que ganhamos. Temos a questão da dívida, então, do decréscimo de 10 milhões de euros, mas também havia aqui esta questão problemática dos terrenos e o que urgia pagar a nível do terreno do pavilhão municipal, o Parque da Barrada, o estacionamento da Barrada, o Centro Escolar das Paredes, o Centro de Saúde da Alenquer. Qual é que é neste momento o ponto de situação? Então é assim, Silvia, nós conseguimos, para além de muita coisa, porque essa dívida não estava contabilizada, digamos, portanto sabíamos que existia. O conjunto era 10 milhões também, não era? Qualquer coisa parecida? Não era tanto, mas sabíamos que existia, portanto que eram protocolos, portanto não era uma dívida, digamos, registada contabilisticamente, mas que existia na Câmara e, portanto, para além da dívida que pagámos, não é? Porque pagámos a recolha do lixo, portanto, recolta de Valor Sul, às águas, enfim, uma série de montantes, estou-me a lembrar dos montantes significativos que pagámos, acabámos também por, enfim, liquidar essa questão que havia e que na altura foi considerada que era assim. Eu muitas vezes digo isto, quer dizer, eu nem faço juízo de valor em relação a isso, eu só constato aquilo que existiu e que nos deixaram para nós pagarmos. Portanto, quando eu falo sobre isto, não estou efetivamente a fazer juízos de valor. O que eu estou é a constatar um facto. E o que constatei é que realmente havia esse problema por liquidar do Centro Escolar de Alenquer, portanto tinha sido ocupado aquele terreno e não tinha sido liquidado o terreno ao proprietário, o pavilhão municipal também não tinha sido liquidado, o Centro de Saúde, que efetivamente ainda não foi liquidado, mas consegui agora enfim, há muito pouco tempo, estabelecer um acordo com os proprietários e a partir de janeiro de 2018 vai começar a ser pago efetivamente. Os outros dois já estão pagos? Os outros dois estão completamente pagos. Portanto, o pavilhão e o parque de estacionamento? E o pavilhão e o Centro Escolar de Alenquer. Ok. E o parque de estacionamento da Barrada? O parque de estacionamento da Barrada, não sei. Posso estar aqui equivocada, não sei. Sim, portanto, há um parque de estacionamento de TIR, Parque TIR, era esse que está a falar? Sim. Não, esse não é da Câmara, não pertence à Câmara, Okay. Aquilo foi disponibilizado para a Câmara, aquela bolsa, para colocar ali o Parque TIR, até efetivamente haver uma solução alternativa, que é uma solução que nós estamos a trabalhar, porque não faz sentido termos vários parques no concelho, enfim, caminhões por todo quanto é sítio e, portanto, o que estamos a trabalhar, temos vindo a trabalhar nisso, no sentido de ter um terreno ou nosso ou adquirido, provavelmente adquirido porque nós ali naquela zona do Carregado não temos nenhum terreno nosso e, portanto, faria sentido ter um terreno condigno, vedado, com instalações sanitárias, eventualmente com um pequeno bar, para que os camionistas possam estacionar o caminhão ou o seu carro privado enquanto andam com o caminhão e que esteja em segurança. Portanto, o que me parece muitas vezes é que as pessoas acabam por deixar o caminhão, tentam deixar perto da sua porta ou da sua casa, ou por uma questão de segurança, ou por uma questão também, às vezes, de comunidade. Mas o nosso objetivo e o que temos vindo a trabalhar, portanto, já fizemos várias abordagens a fundos, enfim, a proprietários, no sentido de adquirir um espaço, um terreno, para aí construir o futuro Parque TIR
do carregado. E, portanto, aí desmobilizamos não só esse da barrada, até porque aquilo, enfim, está ainda em REN e, portanto, não faz sentido ter ali caminhões. E há muitas queixas por parte dos proprietários do pó, etc. E não só, e tanto no concelho, há outros locais onde os caminhões acabam por estacionar incorretamente. Este esforço que a Câmara, com este Executivo, fez quanto às dívidas, tem sempre de se reportar aos outros Executivos que têm ficado um bocadinho desconfortáveis com esta situação. Eu percebo, Silvia, mas por isso é que eu disse, eu não quero emitir juízes de valor, eu quero é constatar factos. Dizer que o senhor teve que vir limpar o que os outros do seu partido andaram a fazer. Eventualmente, mas a gente também tem que pensar que as opções que foram feitas à época, não é? E se calhar naquela época fez sentido aquelas opções. O que é que eu acho? Eu nunca dei as mãos à cabeça com as dívidas deixadas. E o que é que eu fazia? O de ter as mãos à cabeça não chega, eu tenho é que resolver e andar para a frente com a vida, não é? E portanto, eu a sério que me sinto satisfeito, sinto-me gratificado porque conseguimos efetivamente fazer algum investimento, e isso eu já vou falar, não um investimento físico, como disse, mas aquele que não é visível, e ainda a Câmara de Alenquer passou a ter outra confiança junto dos fornecedores. Eu lembro-me na altura, quando nós começámos, às vezes precisávamos de comprar alguma coisa e ninguém nos fiava. Portanto, estávamos num ponto complicadíssimo. Ou pagávamos ou então não havia fornecimento de bens. E, portanto, neste momento, baixámos o pagamento a fornecedores, começámos, lembro-me que era em 200 e tal dias, e neste momento estamos a 60 dias. E estamos a 60 dias porque é aquilo que a lei efetivamente diz, porque temos disponibilidade financeira, temos liquidez, temos tesouraria para pagar na hora. Portanto, não temos esse problema de... E agora, o que é que... Eu lembro que mensalmente tínhamos que olhar para a receita, não é? E depois para a despesa. E agora o que é que vamos deixar de pagar? Mas por e neste outro lado momento também não há... o governo que estava na altura em que o senhor tomou posse também colocou fortes limites Claro, ao é verdade. endividamento. Também é verdade. Efetivamente a crise também... Portanto, houve algum mérito das autarquias, mas também era imposição do Estado, não é? Também, é verdade. Isso é tudo verdade. Mas, no fundo, também já era nosso objetivo fazer essa liquidação. Não fazia sentido nós estarmos a fazer mais investimento, mais despesa, sem liquidarmos aquilo que efetivamente havia para trás. Acabou por ser uma boa lei do governo PSD, na sua opinião? É assim, vamos lá ver. Isto é como tudo na vida. Por um lado foi bom, por outro também às vezes constrange um bocadinho os processos, os procedimentos, porque há alturas, sabe que nós nas câmaras não recebemos mensalmente valores, não é? Temos picos, o maio, o agosto, o dezembro, e muitas vezes queremos fazer despesa entre estes meses, não é? E se a Câmara, que era o caso na altura, e se a Câmara não respira financeiramente bem, depois tem problemas de liquidez, não é? E, portanto, sabia que em maio recebia, mas o janeiro, o fevereiro e o março eram meses muito complicados para pagar isto, para pagar aquilo, os ordenados, e, portanto... E esta questão dos fundos disponíveis, por um lado, é bom, porque efetivamente, enfim, dificulta um bocadinho o despesismo, não é? Mas por outro, depois constrange uma série de procedimentos, quer dizer, a gente depois não pode comprar isto, não pode comprar aquilo, e há coisas que têm que ser compradas mensalmente, diariamente, semanalmente, e portanto isso depois impede também. Portanto, tudo o que é de extremismo é complicado. Por um lado é bom, mas por outro lado depois complica. E portanto eu acho que esta questão dos fundos disponíveis deveriam ser pensados ou a mais tempo, ou então para câmaras que efetivamente não respirassem bem financeiramente. A partir do momento que passassem a respirar mal, aplicava-se, quando não, retirava-se. Está toda a gente à espera, no caso de ser eleito, para saber o que é que vai fazer relativamente ao dossiê das águas e ao pedido de reequilíbrio. Sim, senhora. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Em relação à questão, eu falo já sobre isso, em relação à questão do investimento, não nos podemos esquecer que fizemos muito investimento que não é visível às pessoas. E, nomeadamente, o que é que eu quero dizer com isto? Reestruturação de serviços internos na Câmara, melhorámos muito os espaços de conselho no que diz respeito ao atendimento, às instalações sanitárias, à instalação do elevador, portanto, isso houve investimento que não é visível para a população. A questão
os manuais escolares que disponibilizámos a todo o primeiro ciclo, agora o Governo já disponibiliza, começou por disponibilizar ao primeiro ano e agora está alargado, mas nós disponibilizámos. Portanto, a mochila escolar, houve uma série de investimentos em termos de apoio social, houve uma série de investimentos que nós fizemos e que, efetivamente, não é visível. Em relação às águas. Muito bem, então... As pessoas querem uma resposta taxativa sua, não é? Estão à espera. Vamos lá ver. É um dossiê difícil, como sabe. É um dossiê que eu, quando comecei na Câmara, disse que gostaria de baixar, que pugnaria por baixar o valor da tarifa. Ainda não consegui, mas continuo a tentar baixar. O que é que temos feito nesse processo? Sabemos que temos a água consignada, portanto concessionada, não é? Não temos hipótese, não quero ir por medidas populistas de reversão, de... Mas o senhor já nos demitiu numa entrevista no ano passado que isso fosse pode estar em necessário. cima da mesa. Com certeza. Portanto, Todos os cenários estão em cima da mesa. Com o pedido de reequilíbrio, o que é que se pode fazer neste momento? O pedido de reequilíbrio, no fundo, eu percebo. A empresa tem essa possibilidade, não é? É um procedimento normal. Portanto, sente que a expectativa deles era terem mais contadores, mais gente a consumir, têm menos. E, portanto, na perspectiva deles, eles acham que a concessão está desequilibrada. Portanto, precisam de mais dinheiro. Não é a nossa opinião. E como não é a nossa opinião, o que fizemos foi contratualizar uma empresa, um grupo, o mesmo grupo que se foi contratualizado em 2011 para ver o primeiro pedido de reequilíbrio e que está a estudar o assunto e, portanto, não há nada dentro da gaveta, Portanto, não há nada pensado a partir de outubro. Independente. Isso mesmo. É um professor do técnico que está à frente dessa empresa e que efetivamente está a fazer esse estudo. Quem é o professor do técnico? Luís, posso-lhe depois dar o nome, de cor não me lembro. Mas é um professor do técnico e é o mesmo professor com a equipa dele que efetivamente em 2011 começou, efetivamente, que acompanhou o pedido de reequilíbrio. E, portanto... É o Luís Cunha Marques? Sim. Mas essa é uma personalidade muito ligada também às concessionárias. Já trabalhou com a Aquapor. Sim, ok, mas no fundo... Mas garante-lhe a independência na sua opinião? Garanto. Tanto que garanto que o reequilíbrio financeiro em 2011 foi equilibrado, digamos, para as duas partes. E, portanto, eu, na altura, quando me apresentaram o reequilíbrio, eu disse logo que não estava disponível para, de um dia para o outro, subir outra vez a tarifa. Portanto, temos que olhar para a concessão e ver de que maneira nós podemos, reequilibrar, na perspectiva deles que está desequilibrada, reequilibrar a concessão sem mexer na tarifa e, portanto, é o que estamos a tentar fazer. Há várias hipóteses, que é, nomeadamente, e estamos, já há um estudo feito também, da agregação dos subsistemas em baixa, portanto, nomeadamente do Oeste, no sentido de trabalharmos em escala para, eventualmente, trabalhando em escala, não é? Havendo investimento... E os sistemas em baixa do Oeste, alguns são públicos, estariam disponíveis para Sim. trabalhar com privados? Vamos lá ver, nós depois o que é que fazíamos? Era, acabaríamos por cessar a nossa cota que temos com as águas de Alenquer e passávamos a cota para este sistema intermunicipal, não é? De fusão. Seria uma rescisão... Não era rescisão, era passar o nosso interesse dali para Por exemplo, a intermunicipalidade. A concessionária é acusada também de não cumprir o que estava no caderno de encargos, não cumprir com o investimento. Há uma série de questões que... É assim, isso é sempre muito difícil de medir. Aquilo que eu tenho como noção é que eles já, neste momento, fizeram um investimento de 19 milhões de euros, mais Portanto, ou menos. são 22 milhões até o fim da concessão. E, portanto, a concessão acaba em 2033. Quase a aproximar-nos da metade. Portanto, isso mesmo. Portanto, é natural que, na perspectiva deles, eles achem que já têm feito aquilo que deveriam fazer em termos de investimento. Mas também há a questão de que as pessoas já não conseguem pagar mais, não é? Sim, claro. E por isso é que eu não estou disponível para aumentar a tarifa. Portanto, temos que ver como é que vamos fazer isto. E é aí que temos vindo a trabalhar. Quer na questão dos investimentos. Ver como é que podemos fazer mais investimento para que depois a tarifa não aumente e se reequilibre a concessão, quer na questão dos resíduos, porque efetivamente, infelizmente, é a única maneira que neste momento ainda temos, estamos a trabalhar resíduos também. Que, segundo a Alambi, não tem sido uma grande aposta porque estão a diminuir o número
Pois isso passa para a educação ambiental, mas já lá vamos. Agora, a questão é, efetivamente, em termos de resíduos, não é? Portanto, quanto mais indiferenciado se recolher, não é? Mais se paga. Portanto, se as pessoas forem mais ao ecoponto, se fizerem mais a diferença dos lixos... O senhor, ano passado, prometeu-nos que havia mais 19 ecopontos... E estou à espera que a Valor Sul nos dê, porque efetivamente é a Valor Sul que se comprometeu em os colocar no território, portanto fez o estudo territorial, viu connosco quais eram os sítios onde os colocar e efetivamente ainda não fez esse investimento e portanto temos vindo a pressionar a Valor Sul nesse sentido, de os colocar nos sítios. O investimento da Câmara nós fizemos, ou seja, foi na recuperação dos enterrados, portanto quer aqui em Alenquer, quer no Carrado, e essa recuperação fizemos e portanto eles agora estão a funcionar. Também há esta promessa deste atual Governo e do atual Secretário de Estado de uma estrutura de missão para dirimir os conflitos entre as câmaras e os concessionários em baixa, certo, que permita, portanto, ser uma alternativa a um tribunal certo, e a pedidos de indenização. Certo, mas, Silvia, é assim, nós fizemos essa abordagem e eu, na altura, lembro perfeitamente daquilo que disse, que isso também estava em cima da mesa, essa reversão, não é? Depois fomos verificar, a reversão são 60 milhões de euros. Quer dizer, eu não vou empenhar, não é, a Câmara de Alenquer, o Conselho de Alenquer, em 60 milhões de euros. Portanto, isto é difícil. Opinião, por exemplo, Mafra conseguiu porquê? Porque tem Mafra, mais rico o município? Não, Mafra tem, em termos de prazo, a concessão acaba muito ou para o ano ou daqui a 2 anos, por um lado. Por outro lado, não é lícito que os 18 milhões que à partida eles pensam que vão pagar, que seja esse o valor, porque de facto quem tem a concessão, os privados, podem não concordar, aquilo vai para tribunal e, portanto, porque Barcelos e outras localidades no país também achavam que aquilo ia ser muito fácil, foi tudo para tribunal e, portanto, tiveram que pagar não só o valor que era aquilo que estava contratualizado e ainda uma indenização aos proprietários da concessão. Portanto, isto tem que ser visto. Ajustamentos no tempo do contrato. Eventualmente, mas isso... 30 anos é muito tempo, não claro, é? mas isso é uma questão que estamos agora a trabalhar enquanto reequilíbrio financeiro. As águas de Alenquer também dizem que têm prejuízo, afinal... Mas isso, nós temos que pensar que isto é sempre assim, que quando um proprietário acha sempre que ganha pouco e quem paga acha sempre que paga muito. Eu já há 4 anos perguntei, se a água aumentar isto terá com certeza impacto claro. na Câmara? Bom, Silvia, eu também eu vivendo no Conselho de Alenquer, eu também pago água, portanto eu não vou querer pagar água se calhar satisfeito. As portanto, eu tenho que... outro compromisso seu desde Mas já. eu não posso comprometer-me com uma coisa que estamos a trabalhar nesse sentido. Então, se há uma equipa que está a trabalhar no sentido do reequilíbrio e se eu agora vou estar aqui a comprometer com uma coisa que depois não sei se consigo cumprir, acho que não é correto para das pessoas. Portanto, continuo a dizer, estou a trabalhar no sentido de não aumentar a água, porque eu também sou município de Alenquer e não estou satisfeito com o dinheiro que pago. E, portanto, não quero, de facto, pagar mais daquilo que pago neste momento. Agora, de garantir aqui que, ao dizer que em outubro, como já me disseram, que eu, como eu ouvi, que em outubro vai já aumentar a água, isso não é verdade. A senhora tem mantido este dossiê um bocadinho dentro da gaveta para não dar nas vistas, como tem sido dito pela oposição. Sim, mas não é verdade também, porque o grupo de trabalho está a trabalhar nesse sentido. Portanto, isto são processos, não é, de avanços e recuos. Ou seja, portanto, há dados que foram pedidos à concessionária para o grupo de trabalho analisar. Foi solicitado. Os dados vieram, estão a analisá-los, portanto, anda para trás e para a frente este assunto e, portanto, no dia em que houver uma sugestão para este reequilíbrio, obviamente que levamos à Câmara e colocamos perante os vereadores, perante a Câmara, qual for o resultado daquilo que foi solicitado e daquilo que nós conseguimos negociar. Portanto, neste momento está em cima da mesa, por exemplo, aquilo que já foi falado também, que é a TIR, não é? Portanto, sim, a TIR de 15%, na nossa perspectiva, se calhar é um bocadinho excessiva e por isso, por aí, a tal taxa de rentabilidade, por aí, se calhar, podemos baixar ligeiramente a TIR. Portanto, isto tem que ser tudo negociado, não é? Negociado quem percebe de números relacionados com a água e com a concessão e, portanto, vamos aguardar pelo resultado do estudo dessa empresa consultora e depois logo vemos. Agora, não há nada ainda fechado,
portanto, não há nada na gaveta. Portanto, a empresa está a trabalhar com os dados que vai sendo solicitado às Águas de Alenquer, ou pelo menos à concessionária. E, portanto, a Comissão de Acompanhamentos também está a acompanhar de perto todo este... Claro. Porque tem sido discreta. Claro. Sim, mas tem acompanhado e mesmo nós temos partilhado também isto com a AMEGA, que é a Associação, e portanto, enfim, temos vindo a partilhar isto e portanto também... cujo presidente é o vereador Pombinho de Loures, e portanto estamos todos atentos, não é, a esta questão e portanto vamos ver como é que de facto vai acabar, mas eu continuo a afirmar, portanto vou-me bater para que não aumente a tarifa da água novamente e portanto vamos ver estratégias alternativas para que a tarifa não volte a aumentar. Porque, quer dizer, não faz sentido. Eu percebo que há muitos municípios, porque a água não é privatizada ou concessionada, que acabam por, de algum modo, subsidiar esse serviço para baixar ligeiramente a tarifa, portanto aqui não é o caso, portanto nós não subsidiamos, é o que é, em termos de despesa, portanto, mas efetivamente não estamos disponíveis para fazer aumentar a tarifa. E eu já disse isso publicamente, disse isso a quem de direito, que é a concessionária, e disse isso no grupo de trabalho que está a estudar essa concessão. Ainda no que diz respeito à água em alta, a Câmara Municipal de Alenquer tem pedido várias obras com esta nova realidade e mais um sistema agora. Portanto, falou-me já na necessidade da captação em Castelo do Bode, das desincrustações. Como é que está essa matéria também? Pronto, há uma obra que vão fazer, pelo menos está prometida e está orçamentada, está em termos de investimento, que é a deslocalização aqui em Alenquer e, portanto, a vinda de Castelo de Bode e obviamente, a questão das incrustações. Portanto, nós temos um problema aqui com a água de Alenquer, porque é muito calcária, o que faz com que depois as tubagens estejam em muito mau estado, cheia de calcário, e que a água passe às vezes só com um fiozinho, e portanto já vi casos, exemplos de facto assustadores do calcário que está dentro das tubagens. E portanto há de facto um investimento previsto e pensamos que com esse investimento a questão fique mais resolvida de algum modo. Agora, o que nós gostávamos mesmo é que deixasse de haver captação aqui em Alenquer, para que o rio de Alenquer passasse a ter muita água. E aí, de facto, era mesmo muito bom. Mas não está previsto deixarem de captar para já em Alenquer. O que está previsto é, de facto, essa obra em alta para... Está demorada? Está prevista para 2017, mas já estamos em setembro, não é? Também como houve esta mudança de gestão, de administração, de sistema, admito que não seja já este ainda. Ainda no que diz respeito à questão da saúde, muito se tem falado aqui da falta de médicos e que a Câmara poderia ser mais operante nesta matéria. Portanto, temos que relembrar que, de facto, a responsabilidade dos médicos e da saúde não é nossa, mas do Ministério da Saúde. Em relação à questão dos falta de médicos, também não é verdade essa questão, porque nós temos tido muitas reuniões com a ARS, com a ACES, com o próprio Ministério da Saúde, no sentido de trazer médicos para Alenquer, nomeadamente carregado. Neste momento, a rede está mais ou menos coberta, portanto é uma rede razoável. Conseguimos um médico para Santana, portanto Santana está coberto. O carregado tem mais 3 médicos, portanto agora foi um período complicado o mês de agosto, porque os médicos todos estiveram de férias. Isso eu admito que sim, mas a gestão dos médicos não é nossa, é do próprio Centro de Saúde. Agora, neste momento, a partir de ontem, regressaram os médicos de férias e, portanto, já lá estão 6 médicos. 3 que são efetivos e 3 que vêm de fora e que são eventuais, digamos. O que nós assistimos muitas vezes, a nível aqui de vários conselhos, é que estes médicos vêm por empresas e depois nunca são uma
uma solução muito definida. Verdade. Enquanto não houver... Porque este aqui, que tipo de solução é esta que nós temos agora? É essa a solução e concordo consigo. Os doentes não são bem acompanhados no sentido de serem acompanhados sempre pelo mesmo médico. Vêm uns, depois as empresas põem outros, de facto, mas é a situação de recurso que temos, considerando a falta de médicos em termos nacionais para Portugal e, portanto... Estes já cá estão há muito tempo? Estes já cá estão há algum tempo. Estamos em crer que há um concurso aberto e que vai ser agora concluído e que virão 3 médicos definitivamente para Alenquer e aí sim a questão melhorará, portanto, haverá uma minimização do problema e, portanto, haverá uma interação mais próxima entre doente e médico. Portanto, há também uma necessidade de uma solução para a extensão de saúde da Brigada? Sim, portanto, nós estamos a trabalhar no sentido Um novo edifício, não é? Isso mesmo. Vamos ver se conseguimos. No fundo, deixámo-lo sem financiamento, mas deixámo-lo previsto no Havia um edifício, no mas pacto. está muito degradado, não é? Sim. E agora? Sim, a Casa dos Silveiros. Agora temos um terreno, vamos ver se conseguimos lá construir alguma coisa. Portanto, como digo, ele está previsto no pacto, na contratualização que fizemos com o Centro 2020, com 0 investimento, porque não nos deixaram, que isso era um mapeamento feito pelo Ministério da Saúde, não nos deixaram colocar lá qualquer investimento, mas ele está elencado, está colocado no pacto e, portanto, vamos ver ou posteriormente, com dinheiro do Orçamento da Câmara ou em overbooking, vamos ver se conseguimos pôr também esse Aqui os seus equipamento. opositores políticos acusam-no de querer silenciar as pessoas, que se vive aqui muito na política do favor político. Peço desculpa, mas isso é uma situação que me incomoda, porque efetivamente eu nunca fui assim, e se nós queremos ser respeitados, tem que nos respeitar. E, portanto, efetivamente, houve uma vez uma questão que eu abordei em termos de críticas, não foi porque me criticassem, porque há muita gente a criticar-me, e quando são críticas construtivas, eu aceito-as e discuto-as. Agora, muitas vezes o que acontece é que são críticas de Facebook, e isso não são críticas que a pessoa debata cara a cara, e portanto foram essas críticas que eu manifestei contra. Em relação a essa questão de que nós não deixamos falar as pessoas, os funcionários, isso é tudo inverdades ou mentiras, porque eu sou super democrático nesse sentido. Obviamente que sou Presidente da Câmara, há situações em que decido não em conformidade com a expectativa das pessoas, mas isso faz parte da vida. Perseguição política Agora, não existe. isso é mentira e isso incomoda-me porque nunca persegui ninguém, sempre deixei as pessoas falar livremente daquilo que queriam e de como querem. Acho que é preferível as pessoas falarem pessoalmente e de frente a frente do que andar a falar por trás e nos corredores e portanto sempre pugnei por isso quando cheguei à Câmara e continuo a pugnar e portanto estou sempre disponível para falar com as pessoas, para falarem com as pessoas quando sentirem que têm que falar. Portanto, não é verdade que haja essas perseguições políticas. Já agora, deixe-me só lhe dizer mais uma coisinha, não tem a ver com este assunto, mas com a educação. Foi também dito que as refeições escolares não servem, que há muitas críticas, e não é verdade também. Em 200 e tal refeições escolares que servimos este ano, todo o ano nos refeitórios, houve 6 reclamações escritas. Pode haver pessoas que gostam mais ou menos da comida, mas isso também na nossa casa... Mas também foi dito que a Câmara pagava pouco pelas refeições e as pessoas pagavam mais. Mas isso também não é verdade. Mas esquecem-se também de todas as refeições que são pagas às famílias daqueles que têm escalão A e escalão B e que são muitos casos em Alenquer. E, portanto, essa parte também não é dita. Portanto, agora... Não é verdade, porque há um concurso público, um concurso que nós fazemos a várias empresas. Elas apresentam um preço e na contratação pública é o valor mais baixo, é aquilo que ganha. E, portanto, nós não podemos contrariar, já houve uma vez essa tendência de contrariar, e depois o Tribunal de Contas veio-nos questionar por que razão é que nós tínhamos optado por uma empresa, não foi na minha gestão, foi na gestão anterior, porque é que tínhamos optado por uma empresa superior àquela que era menor e que não ganhou. Aqui os vereadores da oposição e a sua oposição, no fundo, também o critica muito, que o senhor não mostra os processos, que esconde o andamento
alargamento dos processos. Isso também não é verdade, porque eu não percebo porque é que fazem. Vamos lá ver. Mais uma vez, isto é transparência total, é democracia. Nós temos várias plataformas internas na Câmara que são apoiadas por que é a AIRC, onde está espelhado tudo, o que é contas, Até o que pioras. é... Até pioras. Portanto, as pessoas têm acessos, têm passwords, podem ter acesso Então porquê é que dizem isto? Quer o PSD, quer a Agora, CDU. eu acho que estão à espera é que nós traremos... Enfim, que apresentemos em reunião de Câmara todos os processos, todas as questões, e há muita coisa que previamente é enviada, é trabalhada e depois ali na reunião de Câmara é para deliberação. Portanto, não percebo porque é que dizem que nós escondemos informação, porque não a escondemos. Portanto, ela está sempre disponível, sempre que é solicitada informação, nós facultamos. Não percebo porque é que somos acusados disso. Não entendo essa perseguição, ou pelo menos possível perseguição, de que nós não apresentamos as coisas. Às vezes não as apresentamos atempadamente, porque efetivamente temos muitas coisas para fazer em simultâneo e ao mesmo tempo, mas acabamos sempre a as apresentar. Quando não as apresentamos antecipadamente, apresentamos-las quando é solicitado. Portanto, não há aqui nenhuma forma de pouca transparência ou de queremos esconder as coisas. Isso não é verdade. Portanto, também não me revejo nessa acusação e, portanto, espero que essa acusação, de facto, enfim, seja comprovada com factos, porque não estou a ver que factos é que podem apresentar, porque não me revejo nessas acusações. Uma das bandeiras do seu Executivo tem sido a questão do empreendedorismo, dos apoios aos empresários. No entanto, pelo que me recordo, ficou por fazer um espaço de cowork, pelo menos para já. O espaço está pronto, agora não está de facto ainda inaugurado. Também não o quisemos inaugurar agora para não dizerem que era mais uma questão eleitoralista. E portanto, aonde? É no pavilhão municipal, portanto reaproveitámos uma sala que havia lá muito grande, que era a antiga sala de imprensa, e portanto que estava devoluta, portanto não tinha nada, e portanto aproveitámos essa sala para a equipar e para aí fazer o tal espaço coworking. E, portanto... Destas várias ações de charme que o município tem feito ao longo destes 4 anos, junto de empresas, junto de embaixadas, muitos perguntarão os resultados práticos. Vieram mais empresas para o Conselho? É mais procurado? É assim, vamos lá ver, nós não podemos pensar que logo a curto prazo há logo uma ação. O que podemos dizer é que, efetivamente, destas operações de charme, destes encontros que nós tivemos entre os empresários alencarenses com embaixadas de outros países, que, por exemplo, ainda há pouco tempo, alguns empresários foram convidados para ir à Bélgica, a umas feiras, por essas próprias embaixadas e, portanto, pelas casas de comércio da Bélgica ou daqui ou daquilo. E, portanto, no fundo, isto são ações que têm que ser vistas a médio e longo prazo e tem que haver insistência da nossa parte e por parte dos empresários nesse sentido. Agora, há aqui uma coisa que é importantíssima nestas ações, que foi a aproximação de empresários dentro do próprio Conselho. As pessoas muitas vezes não sabiam o que é que cada um andava a fazer e isso foi extremamente importante em termos de networking. E, portanto, muitas vezes eu acabava por comprar bens fora do Conselho, a empresas que estavam fora do Conselho e que agora acabo por comprar e, portanto, tenho uma rentabilidade diferente, porque de facto é mais perto. E a necessidade de melhorar o espaço ali empresarial do Carregado, que ainda ontem foi focado pelo candidato do PSD. É verdade, concordo. Agora, nós já fizemos uma candidatura aqui há uns tempos no sentido de requalificar aquele espaço empresarial, pronto, não ganhámos a candidatura, vamos insistir e, por um lado, com esta questão da requalificação ou da tentativa de colocar um parque-tiro diferente, penso que de algum modo requalifica logo aquela área. Depois estamos a pensar na requalificação em termos de sinalética, em termos de passeios e, portanto, já nos encontramos nomeadamente com o Luís Simões, não é? Para perceber, porque muitas vezes o problema ali é, de facto, os caminhões que se ali estacionam indevidamente e, portanto, eu acho que também estamos no bom caminho no sentido, não quero dizer de requalificar, mas pelo menos de melhorar aquela zona. Depois, numa próxima oportunidade,
oportunidade em termos de fundos comunitários, voltaremos a candidatar-nos em termos de requalificação dessa área e espero ganhar essa candidatura e da possibilidade de poder requalificar aquela zona. Portanto, neste mandato houve um investimento em 2 ou 3 momentos-chave a nível de eventos no Conselho, nomeadamente o Natal e agora a Alma do Vinho, sendo que inclusive, portanto, o candidato decidiu disse-nos que o senhor não queria dar o orçamento, ou ainda não deu o orçamento desta festividade. Deixe-me lá só enquadrar essa questão. Nós temos, neste momento, 3 eventos importantes em Alenquer, que é o Espírito Santo, o Natal e o vinho, ou pelo menos Alenquer, terra da vinha e do vinho. E, portanto, sempre falamos sobre isso, nunca escondemos, e por isso, em relação ao Espírito Santo, Alenquer, terra do Espírito Santo, temos vindo a fazer upgrades, melhoramentos, e, portanto, quando fizemos o Congresso Internacional aqui em Alenquer, foi um salto qualitativo no processo, em que quer em termos de alojamento, quer em termos de restauração, foi importantíssimo. Portanto, toda a gente nos veio dar os parabéns, porque em termos de economia local, isso mexeu. O Natal temos vindo a fazer gradualmente upgrades no sentido de trazer diversidade ao Natal em Alenquer e temos vindo a conseguir. Há muita gente que visita Alenquer no Natal, que aqui vem diariamente, que aqui consome, que aqui come, que aqui consegue dormir às vezes, porque nos faz falta esse equipamento para alojar as pessoas. E agora, em relação ao vinho, nós não é a primeira vez que estamos a fazer atividades em relação ao vinho. Portanto, o que fizemos foi, mais uma vez, um upgrade em relação, porque já era algo que nós queríamos fazer, que era um grande evento sobre o vinho, com mostra de vinho. Quando pensámos mais pequeno, efetivamente, no sentido de ser para os produtores de Alenquer, mas ao nos associarmos, ou a nos articularmos em criarmos a parceria com a CVR, fazia sentido era fazer a promoção dos vinhos da região de Lisboa. Em relação ao orçamento, não estamos a esconder nada, portanto, na altura que foi dita a reunião de Câmara, é que ainda não estavam fechados os procedimentos e o orçamento total do evento e, portanto, na próxima reunião, que há de ser segunda-feira, nós acabaremos de levar isso. Quanto é que é, então? Então, na nossa parte de Câmara, vamos gastar aproximadamente 60 mil euros. Em relação ao ano passado, é um acréscimo de quanto? É um acréscimo significativo, porque efetivamente o ano passado o que fizemos foi o investimento na Rainha das Vindimas, portanto no evento da Rainha das Vindimas, no ano anterior no desfile e, portanto, tem havido um crescendo, de facto, portanto, se calhar mais 50% daquilo que gastámos, de facto, no ano passado. Faz sentido esta grande aposta, até porque dizem que está a ser a curto tempo das autárquicas. Se calhar o tempo é que é discutível, não é? Agora, não nos podemos esquecer que as vindimas é em setembro, não é nem em maio, nem em março, portanto, é nesta altura, e foi sempre nesta altura de setembro, que fizemos eventos à volta do Nestes vinho. eventos que me está a referir, tem notado um acréscimo de pessoas anos após ano? Ou... Olha, vamos lá ver, é agora que é o passo qualitativo e, portanto, espero que de facto traga mais gente a Alenquer. Agora, uma coisa é certa, nós, quando pedimos aos promotores, aos produtores do vinho para estarem connosco em eventos e nós estamos com eles noutros eventos, depois temos que, de algum modo, também os acarinhar e lhes mostrar o produto e os produtos que são de Alenquer. E, portanto, não nos podemos esquecer que um dos produtos importantes em Alenquer é o vinho. E, portanto, nós não estamos aqui a inventar nada. Existe em Alenquer, cada vez temos mais vinha plantada em Alenquer, temos N prémios internacionais a propósito do nosso vinho e, portanto, faz todo o sentido fazer essa divulgação e essa promoção do vinho. Uma das novidades aqui do seu mandato foi o orçamento participativo, já com 3 edições. Sim, em relação à edição de 2014 os projetos estão todos feitos. Em relação à edição de 2015, efetivamente há alguns projetos que estão praticamente e há outros que ainda estão em estudo. Também nós, na altura, pensámos que... A pista de atletismo era de 2014? E está feita. Já está feita? Não está inaugurada. Também não vamos inaugurar agora por causa de ser as eleições, mas está feita. Estão todos também. Então, portanto, não estão inaugurados, como digo, mas eles estão feitos. Agora temos que os inaugurar e, portanto, neste momento fizemos a interrupção. Em relação aos Mas assim extrapolou um bocadinho
calendário. Talvez, mas... E algumas pessoas já estavam um bocadinho descontentes. Não, mas sim, acredito que sim, não ponho isso em causa. Às vezes também pensamos que são processos mais fáceis. A pista de atletismo foi um processo complicado tecnicamente, não foi por mais nada, foi que realmente, e depois é um bocadinho o português do já agora. Já agora podíamos também fazer um coisa de saltos de areia e, portanto, vamos acrescentando valor ao projeto, não digo que não, mas depois acabamos por, de algum modo, fazer diferente do projeto inicial e, portanto, isso depois tem que ser tecnicamente repensado. E, portanto, isso fez, de facto, os 2015, portanto, que o prazo para estarem prontos era agora no final do ano. 2017. E não vão estar todos prontos e, portanto, alguns que estão em execução, outros estão a ser revistos tecnicamente e, portanto, admito que não vão estar todos prontos no final do ano. Estes atrasos também são complicados de gerir, porque as pessoas têm aquelas expectativas. É verdade. É verdade. Se for eleito, não Silvia, pensa fazer ajustes de outra maneira? Tem que se pensar isso técnica. O problema é a parte, às vezes, técnica do processo. E, portanto, tem que se repensar essa questão, porque depois a parte técnica implica na própria execução do projeto. Portanto, temos que repensar isso, efetivamente, mas acho que é uma metodologia muito interessante, uma metodologia que devolve ao cidadão aquilo que o cidadão efetivamente almeja e gostaria para o seu concelho, para a sua região, para a sua localidade e, portanto, isto tudo tem vantagens e desvantagens, não é? Mas eu, não sei, sinto que há uma aproximação maior aos projetos e há uma participação maior das pessoas e se nós pretendemos que as pessoas participem nas coisas, é uma maneira... Passando agora então ao PEDU e aos 5,5 milhões de euros, portanto, quando é que poderemos ver obras no terreno, obras essas que também não foram isentas de algumas críticas, não é? Claro. De algumas escolhas. Claro, obviamente, e quem escolhe tem de estar sempre sujeito a críticas, a gente não consegue agradar a toda a gente. No fundo, nós temos os projetos feitos da zona alta, da Vila Alta de Alenquer, portanto, no que diz respeito à Escola Conde Ferreira, à Porta da Conceição e ao bairro Angra do Heroísmo. Portanto, os projetos estão prontos, ou praticamente prontos, estão a ser agora revistos pelos nossos técnicos da Câmara, portanto solicitámos esses projetos a uma entidade exterior, a um grupo de arquitetos, eles apresentaram a proposta, nós estamos a rever e depois obviamente apresentaremos a candidatura. Portanto, esses estão praticamente prontos. Aqui embaixo, aqui é sempre o assunto, aqui embaixo nós estamos a começar aqui do areal para sul, não é? Portanto, já temos uma equipa também, não a mesma equipa de arquitetos, mas outra equipa a trabalhar neste processo, até tivemos que fazer o levantamento da toponímia e da topografia da Vila Baixa e, portanto, sem esses elementos eles também não conseguiam trabalhar, eles já têm esses elementos, estão a trabalhar. Chemina, que é aquele assunto... vamos lá ver, a chemina... é um assunto que, na minha cabeça, está fechado. No sentido de, durante muito tempo, estivemos aqui, se haveria investidor externo, se não haveria investidor externo, depois vinha um chinês, depois vinha um alemão, e no fundo, eu acho que nós, considerando que a Câmara, neste momento, respira financeiramente, tem uma respiração saudável, portanto, estamos em condições de agarrar esse equipamento. E, portanto... para além só da consolidação da fachada? O que fizemos foi fazer o desafio à Ordem dos Arquitetos. A Ordem dos Arquitetos, junto dos vários gabinetes de arquitetos que são seus associados, vão apresentar propostas para a chemina e, portanto, vamos ver como é que vai correr essa vinda de propostas. Também não temos que as aceitar, mas podem ser até propostas bem interessantes. Agora, nós começámos por uma primeira fase que era a consolidação das fachadas e quando nos candidatámos ao PEDU foi nesse sentido, até porque aquilo, vamos lá ver, o PEDU é para espaço público, não é? Sim. E, portanto, nós não podemos requalificar a chemina toda, fazer um edifício novo e dizer que é espaço público, não é? O carregado diz sentir-se um pouco injustiçado neste PEDU, o que é que vamos lá fazer, então? O problema do carregado é que as regras do PEDU só serviam para as sedes de concelho e, portanto, o carregado não é sede de concelho. Agora, o que é que nós fizemos? Há um programa específico dentro do PEDU, não é do PEDU, mas para a Barrada, não é? Para a Barrada, que é um plano de ação
para comunidades desfavorecidas. E, portanto, foi por aí que fomos. Portanto, é aí que já fizemos um investimento, foi na requalificação de um espaço que nós tínhamos lá, que era o antigo ATL, e que neste momento está lá uma associação multicultural para o empreendedorismo, e, portanto, também é importante, enfim, incluir aquelas várias comunidades que estão ali no Carregado, e vamos requalificar na Barrada o espaço desportivo, em que tem ali um campo desportivo, um parque de skate, o parque infantil, e, portanto, essa zona vai ser toda requalificada. De um pavilhão ou de um centro de, portanto, um auditório, uma infraestrutura desse género. Não seria possível também no futuro, no caso de ser eleito? Eu acho que era importante que sim, que houvesse. O que nós estamos a pensar desde já é na musealização de algum espaço ali no Carregado, no sentido de, ou em termos de ferrovia, porque o Carregado é conhecido em termos de ferrovia, portanto foi o primeiro troço foi até ao Carregado, portanto na musealização de um espaço. E depois, se conseguirmos nessa musealização fazer um auditório, melhor. Agora, efetivamente para o Carregado, o que nós estamos a pensar é a requalificação de um espaço pedonal, de uma ciclovia que liga o Carregado à zona ribeirinha, portanto, essa requalificação já está pensada e, portanto, praticamente temos o desenho feito no sentido de requalificar. A requalificação do Carregado a Casais da Marmeleira, também com acesso pedonal e ciclovia, portanto, isso também é importante. E depois, a questão do Parque Tir, que também é importante para o Carregado, e, mais uma vez, aquela alternativa ao retirar de dentro do Carregado o parque de pesados, ou seja, o trânsito pesado diário dentro do Carregado, queríamos ver se conseguíamos retirar. Portanto, já fizemos uma abordagem às infraestruturas de Portugal, no sentido de requalificar aquela estrada de trás que vem da EDP e, portanto, que vem sair quase a Vila Nova da Rainha, portanto, no sentido de requalificar essa estrada para, de algum modo, desviar o trânsito pesado que vem da Zambuja, não é? Por aí, que vai ter diretamente depois aquele novo nó da autoestrada. No Carregado, e passando à polémica dos supermercados, há quem diga que o senhor teve algum deslumbramento com a vinda de mais 2 grandes hipermercados para o Concelho, que os acessos ficaram um bocadinho para segundo plano e depois deu no que deu. Claro, vamos lá ver. Isso agora, podemos discutir muito sobre isso, para mim não me deslumbra hipermercados. O que eu sei é que as pessoas, obviamente, eles puseram-se a fazer esse investimento. Nós acabamos por só controlar o licenciamento da construção, nem conseguimos controlar o licenciamento da implantação. Mas o senhor não viu como é que eles iam fazer as rotundas? Agora, em termos de acessibilidade, o do continente está resolvidíssimo. Acho que, efetivamente, na altura... Certo, mas havia a promessa por parte deles de fazer e eles fizeram. Não é? Agora, continuo a achar que a rotunda do Pingo Doce, e eu manifestei em relação a isso, não está dentro, para mim, aquela rotunda não é a melhor. Mas as infraestruturas de Portugal dizem que está bem, os donos da estrada são as infraestruturas de Portugal. E a coima que se veio tarde ou foi dentro do tempo que era suposto ir? Se nós queremos legalidade, temos que fazer as coisas dentro da legalidade. Não podemos clamar legalidade por um lado e depois fazer as coisas de qualquer maneira. E, portanto, o Gabinete Jurídico sempre disse isto na Câmara. Tudo o que fiz em relação às coimas, às contraordenações, foi sempre dentro da legalidade e, portanto, tudo em termos de prazos foi previsto pelo Gabinete Jurídico. Neste momento, quem está fora de prazo é, de facto, o Pingo Doce, porque passámos a coima e eles ainda não pagaram e, portanto, estamos em crer que isso vai para tribunal e, portanto, não. Vai para tribunal e, portanto, isso, vamos ver como é que vai acabar. É pena vir a acabar como muitos processos acabaram neste país, em que depois vai para tribunal e baixam, de facto, o valor do juiz. Acaba por pois, isso mesmo. Espero que não, conseguimos falando ganhar agora a causa. do posto da GNR, é mais um processo que está relativamente atrasado. É verdade. Portanto, isto com a mudança de governo, efetivamente, o novo Ministério da Administração Interna, a nova Ministra, quis que também este processo passasse por eles, portanto havia uma relação só com o posto territorial de Lisboa, da GNR, com a entrada deste novo governo, efetivamente todos os processos tiveram que passar por mais outra entidade, foi o Ministério, pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e portanto o projeto tinha que ir à GNR, tinha que ir à Administração Interna, e portanto ao fim de vários meses de trabalho,
conseguimos fechar o projeto e, portanto, estamos agora em condições de abrir a execução, não é? Portanto, o projeto está aprovado. O outro governo, portanto, pelos vistos, era mais simplista nesse aspecto. Pois, vamos lá ver, a justificação que me deram em termos de governo foi que, considerando que era o próprio Ministério que ia pagar, também queriam saber o que estavam a pagar e, portanto, quiseram acompanhar o projeto para perceber se não haveria despegismo, se não iríamos fazer um posto maior que aquilo que deveria ser feito. Agora, Mas nós nunca não... sentiu entraves? Não, isso nunca senti. Agora, senti foi que queriam acompanhar o processo. Agora, não nos podemos esquecer que é um posto que não é fácil, porque não é um posto territorial. É um posto territorial, mas também tem o posto de destacamento. E, portanto, o destacamento vai da Zambuja, não é, ao Cadaval. E, portanto, tem ali, de facto, uma área de intervenção muito grande. A Câmara estará confortável para ir adiantando as verbas? Está, neste momento, sim. Está a ver, isso era um projeto que iria ser difícil aqui há 2, 3 anos atrás. Valeu a pena a Câmara tomar em si este dossiê que seria da responsabilidade do Estado? Se me perguntar isso, sim, obviamente que isso é da responsabilidade do Estado. Agora, a questão é sempre, está em cima da mesa duas questões, que é ou é assim ou não é. Então, se não é, é melhor ser assim. E, portanto, considerando que a Câmara, neste momento, financeiramente tem essa hipótese, pronto, nós adiantamos o valor e depois eles pagam-nos a nós. É como se fosse uma questão de um projeto comunitário. Portanto, também nós temos o dinheiro, mas sabemos que os temos de pagar primeiro. E depois somos ressarcidos, é a mesma coisa. Esta questão também do campo da guisandria do ADC carregado. Portanto, aqui também a Câmara tem sido algo criticada. Como é que vai decorrer este processo também para que não haja aqui muitas dúvidas? Há aqui duas questões que são importantes de destrinçar. Neste momento, o ADC tem um campo de futebol em terreno de privados. O Tribunal decidiu que, efetivamente, eles têm que abandonar aquele terreno. E, portanto, nós encetámos com o ADC um processo no sentido de vermos, então, onde é que vamos alojar o novo campo do ADC, de futebol, não é? Que seria interessante, em simultâneo, fazer um parque urbano. Portanto, um parque desportivo enquadrado num parque urbano. Pronto, isso é uma questão e que estamos a trabalhar e a acompanhar, e junto do ADC estamos a trabalhar nessa questão e, portanto, neste momento é a guisandaria o local mais indicado para fazer isso. Por outro lado, temos o problema do atual terreno, onde está o ADC, e a Câmara o que pensou foi, então, nós adquirimos aquele espaço para fazer um parque verde posteriormente no Carregado, porque o Carregado precisa e merece esse Parque Verde. Eu vivo lá e sinto necessidade de sombras, de passear e não tenho onde passear, só no passeio da estrada, e portanto sinto necessidade disso e portanto o que pensámos foi, então, adquirimos aquele espaço. Obviamente que não vamos desalojar o ADC, não é? Até estar o outro parque construído, até o outro tanque, mas o objetivo é fazer um cronograma certo, correto, um acordo comodado com a ADC, com um cronograma no sentido de eles depois saírem dali e nós requalificarmos aquele espaço para uma zona verde que é importante para o Carregado. Portanto, estamos a trabalhar em dois processos, que é, por um lado, a aquisição aos proprietários do terreno daquele espaço para podermos requalificá-lo posteriormente para um espaço verde e, por outro lado, estamos a trabalhar com a ADC no sentido de projetarmos o tal novo parque desportivo que à partida será na Guisandaria e aí sim com uma ligação, porque o que é que pretendemos fazer? Porque é que pensámos também na Guisandaria? Porque a nossa ideia sempre foi fazer um parque, um corredor verde até Alenquer e portanto por trás, não é na Estrada Nacional que vamos fazer uma coisa dessas, portanto por trás era o indicado, até porque há muita gente a andar ali diariamente e portanto está prevista essa requalificação do Casal de Santo António em Alenquer até ao Carregado, com passeios. Ou ainda não? Há mais ou menos. É um orçamento elevado, porque aquilo não é só alcatroar. Se fosse alcatroar era fácil. É alcatroar, é fazer passeios. O fazer passeios implica fazer valas para a retenção das águas e, portanto, é um orçamento ainda elevado. E por isso é que também eu comprometi-me que conseguir. Tem que ter. Portanto, no fundo, aqui é que está a gestão, que tem que se fazer uma gestão equilibrada, temos que pensar nos compromissos que temos mensais, trimestrais e em simultâneo ter
dinheiro para fazer esse. E estou convencido que sim, a sua gestão foi criticada aqui num almoço de 30 mil euros, que se Silvio, falou muito, certo, ok, tudo bem. não terá sido da melhor forma. Claro, vamos lá ver. Isso vale o que vale e eu acho que também foi muito aproveitado politicamente, porque houve uma promessa quando nós chegámos havia por tradição uma festa de Natal para os funcionários da Câmara. Nessa altura, os funcionários levavam também as famílias e eu considerei que o Natal, se é para os funcionários, as famílias não tinham que ir e, portanto, o Natal que as famílias fazem em casa. E ficou prometido, na altura, considerando que não havia Natal para os trabalhadores e para as famílias, que havia um momento então, onde as famílias também pudessem estar. E esse momento seria do verão, próximo do verão. Agora, realmente, podem dizer assim, em 4 anos, logo arranjou maneira de ser no último ano. Mas foi o que foi possível fazer. E depois, estas coisas, neste momento, era quando nós tínhamos mais disponibilidade financeira para fazer. Foi um valor elevado? Não foi? Eu considero que não, porque para a quantidade de pessoas que foram bastantes, as pessoas, se não foram lá, não sabem quantas lá estão, ou quantas estiveram. Mas a ideia, mas os seus opositores dizem que entrou toda a gente e mais alguma. Não, isso não é verdade, não é verdade. Já disponibilizámos as listagens das pessoas que na altura disseram que iam, não é? Portanto, foi condicionado aos trabalhadores e às famílias que viviam no agregado familiar, não era à família toda que a pessoa quisesse. Portanto, foi condicionado a isso. Todas as pessoas disseram quantas pessoas é que estavam a pensar levar. Nós aferimos isso tudo e, portanto, por um lado, teve muita gente, mas teve gente que, efetivamente, deveria e poderia estar. E, portanto, o valor foi elevado, isso depende da perspectiva de cada um. Eu acho que as famílias e os trabalhadores da Câmara mereciam e merecem e mereceram essa festa. Vamos passar às questões ambientais. Tivemos ali uma relativa vitória com a Ribeira do Sarra, não é? Certo. Acabou por ser foi uma questão complicada que conseguimos resolver, que mudou os players ou os proprietários de uma das empresas e, portanto, isso facilitou também. Se não fosse essa mudança, se calhar era mais complicado, mas pronto, houve essa mudança e facilitou esta interlocução entre nós, Câmara, e os proprietários e, portanto, essa ação está resolvida. Agora, ainda há muitas coisas para resolver, efetivamente, no Conselho. Em que ponto é que está a questão das pecuárias que já deviam ter sido encerradas? Uma está em tribunal, mas a outra já devia ter sido. Lamentavelmente, isso acaba por cair a culpa em cima da Câmara e a culpa aqui não tem a ver com a Câmara. Eu não quero estar a responsabilizar-me ou passar a culpa para cima dos outros. Já falei sobre isso. Já falei com ele sobre isso. Agora, isso está na Direção Regional do Ambiente. E, portanto... Aquelas pessoas estão desesperadas também, não é? Eu compreendo. E, portanto, se nós não tivéssemos a intenção de chumbar aquilo, teríamos passado, não é? A Câmara passou, a Assembleia que não foi? Certo. Mas, isso, no fundo, a Câmara, nestes processos de regularização, a Câmara o que tem que fazer é ser um bocadinho, passa a expressão, barriga de aluguer, que é, aquilo vai à Câmara para ir à Assembleia, porque quem delibera é a Assembleia. Nós nunca podemos dizer que não aceitamos o processo. O processo tem que entrar sempre. Se estiver mal instruído, obviamente que não entra. Mas estando bem instruído, a Câmara tem que o aceitar. E, portanto, o que fizemos foi... Tinha que ver com a Direção Regional, porque a razão é que ainda não tinham mandado encerrar, porque aquilo depois tem um processo que é a deslocalização dos animais. Portanto, que depois tem várias organizações e entidades que têm que, enfim, entrar... Mas tem estado parado o processo. Tem, é verdade. E eu continuo a pressionar no sentido de ele continuar para a frente, porque não faz sentido. Se nós, Assembleia, considerarmos que aquilo não fazia sentido estar ali, que não tinha interesse público para a regularização, se esse era o primeiro passo, não é? Portanto, não há regularização possível, estão em situação ilegal. E a ação em tribunal ainda não conheceu no que respeita ao... Continuamos a aguardar, até porque eles depois puseram-nos, nós não, a Assembleia, puseram a Assembleia em tribunal e, portanto, enfim, estamos a aguardar que a Justiça, não é, diga de sua Justiça o que é que pretende fazer com esse caso. Vamos passar também aqui à necessidade do plano de gestão da Serra de Monte Junto. Portanto, foi constituída uma associação. Contudo, portanto, há um processo que já vem de trás. Ela foi constituída. A Serra de Monte Junto tinha uma gestão própria
em que tinha o Cadaval, a Alenquer e o ICNF, e portanto nós considerámos que era importante criar esta associação no sentido de poder captar investimento, fundos comunitários, porque a gestão não tinha regime jurídico, portanto não tinha maneira de poder candidatar-se a fundos comunitários e portanto sentimos que com esta associação haveria essa hipótese. Portanto, há um projeto para lá, nomeadamente 250 mil euros, de sinalética, de melhoramento de acessibilidades, mais uma vez em espaço público, não dá Mas para isto fazer faz parte do plano de gestão? Já faz parte? Ou... Já. Portanto, neste Ok. momento, essa candidatura está aprovada e, portanto, vamos começar a efetivamente executá-la. Agora, se calhar já devia ter começado há mais cedo, mais A Alambi tempo. diz que o diálogo convosco nunca é fácil. Não sei porquê, portanto, todos os e-mails, todas as sugestões que nos fazem, elas chegam. Nós temos uma reunião marcada agora com a Alambi para equacionar, discutirmos, falarmos sobre as propostas que eles fizeram. Portanto, estamos a aguardar a confirmação, fizemos uma sugestão de data, estamos a aguardar a confirmação dessa data. E, portanto, agora, há sugestões que a Alambi dá, umas aceitamos, outras nem por isso, mas isso faz parte. No que diz respeito ao plano, portanto, à necessidade do plano de ação para o canhão cárcico da OTA, depois de apresentado o estudo, também tem sido difícil o diálogo com a Comissão de Baldios? Qual é que é o ponto de situação? Não tem sido difícil agora. Portanto, nós estamos a trabalhar no sentido de eleger aquela zona como interesse local, portanto, com paisagem protegida local. E, portanto, estamos a tentar, efetivamente, avançar com isso. Só que são procedimentos, têm burocracias, mas as coisas estão a correr e, portanto, eu penso que não há qualquer problema com As pedreiras essa... é o eterno problema. Os problemas pois as pedreiras é um problema complicado porque há dois planos para as pedreiras, a da execução ou da extração do minério e depois, em termos ambientais, há um plano, não é? Esse plano muitas vezes não passa, nós podemos fiscalizar, acabamos por dizer à Direção-Geral da Geologia que o plano não está a ser aplicado, depois eles vêm, enfim, há sempre aqui uma também em contactar os desarticulação. proprietários, não é? Havia. Agora tem sido mais fácil, nomeadamente com a Calbrita, tem sido mais fácil com estes novos proprietários, as questões têm sido mais... disponibilidade para a recuperação paisagística? Sim. Portanto, estamos a acompanhar isso e vamos ver se conseguimos, de algum modo, essa recuperação. Agora, são sempre processos muito morosos. Estamos aqui nesta obra do Museu da Inquisição e da União de Góis. Como é que tem estado a afluência a este novo equipamento? Olha, tem sido boa, não só por portugueses, por alenquerenses, mas também por estrangeiros. Portanto, tem havido muita gente a vir aqui ao museu, por curiosidade, porque é mais um museu, por curiosidade por ser da Inquisição, por pertencer a Damião de Góis. O que lhe posso dizer é que isto foi a pedra de toque de nós potenciarmos este ícone de Alenquer que é Damião de Góis. E, portanto, para além daqueles eventos que já mencionámos, do Natal, do Espírito Santo, da Vinha, é este evento também importantíssimo para Alenquer. Damião de Góis aqui nasceu, aqui morreu e tem sido um bocadinho ignorado. Foi também um investimento fora da caixa, um investimento na cultura em tempo de crise? Sim, foi importante, para além de outros investimentos que nós planificámos e que vamos concretizar, nomeadamente o Museu Municipal ou do Hipólito Cabasso, com a deslocalização onde ele estava para a Casa da Torre, porque foi aí que ele efetivamente viveu e, portanto, faz sentido associar o Museu Hipólito Cabasso a uma casa onde ele viveu e, portanto, esse é outro investimento na cultura, mas há mais outros e há muitos mais outros que estamos a equacionar a fazer e a avançar e, portanto, este realmente foi aquele, como se costuma dizer, o investimento do mandato. E é um investimento muito interessante, é um investimento que é fora da caixa, como disse, e que acho que orgulha qualquer alenquerense. E, portanto, é um investimento que tem como base Damião de Góis e que é, efetivamente, aquele ícone de Alenquer e que nós queremos potenciar. O Partido Socialista está na Câmara, portanto, desde que há eleições a nível democrático. Muitos dizem que está na altura de dar oportunidade aos outros para verem o que é que valem.
Quais são os argumentos que apresentará aos eleitores para dizer que ainda vale a pena apostar no Partido Socialista? Vamos lá ver, eu acho que, tal como comecei a entrevista, no fundo enquadrando porque é que me candidatei, nós responsavelmente conseguimos equilibrar e criar sustentabilidade para agora respirarmos financeiramente e podermos fazer. No fundo, com otimismo, vamos conseguir daquilo que são as nossas propostas e que vão ser apresentadas em termos de manifesto do Partido Socialista para os próximos 4 anos. E, portanto, otimisticamente, eu acho que estamos em condições de fazer mais e melhor. Agora, admito que sim, que faz parte da oposição dizer que está na altura de mudar. Não me parece que seja a altura de mudar. Portanto, nós consolidámos o que tínhamos a consolidar, criámos sustentabilidade e agora vamos passar à prática. E por isso a minha candidatura também. Não fazia sentido eu andar a consolidar contas, fazer sustentabilidade financeira do município e de repente criar condições em termos de PEDU e de outros projetos, não é? PEDU, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Temos um bocadinho a mania de falar por siglas, depois as pessoas não sabem o que é. Portanto, criámos montes de possibilidades de ação no terreno de requalificação urbana, que é uma área onde nós nos vamos preocupar muito neste mandato de 4 anos. Portanto, o que eu peço às pessoas é que continuem a apostar em nós, que continuem a apostar nesta equipa, 4 anos, porque nós não trabalhamos para 4 anos, nós trabalhamos para 4, 8 a longo prazo, para deixar um caminho para que sejamos nós ou outrem a trilhá-lo. E, portanto, nunca trabalhamos para 4 anos, trabalhamos sempre para 4, mas a pensar nos outros 4 e para a frente, não é? E, portanto, eu acho que isso foi a nossa responsabilidade e foi, de facto, uma opção responsável. Portanto, penso que estamos em condições de poder vir a trabalhar mais 4 anos e espero que as pessoas confiem em nós, tenham confiança no trabalho que fizemos, que percebam que, efetivamente, se não fizemos muita obra foi porque não a pudemos fazer, mas que estivemos sempre atentos à possibilidade de a fazer e que agora estamos em condições de a fazer. E, portanto, espero que as pessoas continuem a confiar em nós, que nos deem a maioria absoluta, porque isso é importantíssimo num mandato autárquico, porque sem maioria é difícil de trabalhar. Se tiver maioria relativa, vai ser desapontante para si. Não, é assim, obviamente que... Depois de ter tido a maioria absoluta logo à primeira... Não vai ser fácil, mas trabalharemos com outras forças políticas, se assim essas forças políticas o desejarem trabalhar connosco. Mas o ideal era, de facto, darem-nos essa confiança, a confiança que nos deram há 4 anos atrás, continuarem a dar a confiança para perceberem se nós temos capacidade e conseguimos fazer aquilo que efetivamente prometemos há 4 anos, que não conseguimos porque estivemos a recuperar financeiramente a Câmara e que agora temos propostas para fazer, para colocar no terreno, não só em Alenquer como no Carregado, como no Conselho, na generalidade. E, portanto, eu acho que nós, neste momento, pela experiência que vivenciamos nestes 4 anos, estamos mais dotados dessa experiência, temos mais capacidade de trabalho para conseguirmos fazer melhores projetos, projetos com mais qualidade e levar Alenquer para fora de Alenquer, que já levamos, porque já há muita gente que fala de Alenquer, mas porque não internacionalmente. Esse é um dos nossos objetivos. Pedro Folgado, também agradecer desta entrevista ao Valor Local no âmbito das autárquicas no Conselho de É sempre um Alenquer. prazer falar consigo. Muito obrigado. Obrigada.